Meu pé de laranja lima, olhando lá de cima, o mundo é bem maior. Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta, brincar de ser amor. Oi gente, tudo bem com vocês? Acho que vocês já perceberam que como cantora eu sou uma ótima leitora. Minhas amigas adoram cantar, vocês precisam ver. Por falar em leitura então, eu vou indicar um livro hoje pra vocês maravilhoso, super emocionante e que é muito famoso no Brasil. Por quê? Tem filme, peça de teatro e tem novela, que inclusive essa música que eu tava cantando eu acho que é de uma novela. Não sei, gente, me veio na cabeça. Eu não consigo ler o nome desse livro e não querer cantar. Então com vocês, meu pé de laranja lima. Falando do autor, que se chama José Mauro de Vasconcelos. Ele lançou esse livro em 1968 e desde então é um sucesso, nunca parou de vender, já foi traduzido para vários países de vários idiomas. Ele escreveu outros livros, mas esse é o mais famoso dele, tá bom? E eu li esse livro quando eu era criança, reli agora, depois de adulta, porque sim, eu pareço ter 18 anos, mas eu já sou adulta. Tá? E ele é maravilhoso, gente, esse livro, esse autor, ele escreve muito bem, ele tem uma percepção, assim, muito boa, assim, o livro é muito comovente. O livro é lançado pela editora Melhoramentos, tem o símbolo dela aqui, ó. Confesso que eu conheço muito pouco essa editora, tá? Mas tanto essa capa como outra, ela foi lançada pela editora Melhoramentos. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição econômica, tem folhas brancas e sem orelha, como eu já contei pra vocês. Tem outras capas, elas não são tão bonitas assim pra ficar colecionando, mas eu quero comprar uma que seja edição normal, brochura que não seja edição econômica, apesar que eu não tive tanto problema em ler essa, mas suja muito. Enfim, o importante é a história e essa aqui é uma edição econômica que eu li. Quando eu li quando criança, eu não lembro qual foi a capa que eu li, mas não foi essa. Gente, qual o nome do autor? José. Qual o nome do personagem principal? Zezé. Ah, mas eu também faria a mesma coisa. Seguinte, Zezé tinha 5 anos de idade e ele narra essa história. Gente, eu com 5 anos de idade não sabia nem ler. Ele já narra uma história. Por falar nisso, ele começou e aprendeu a ler sozinho, com 5 anos de idade. É inteligente, né? Palmas. Seguinte, o que acontece? O Zezé, eles moram assim, Rio, São Paulo. A história se passa Rio, São Paulo, e quando eles vão mudar de casa por causa de falta de aluguel e tudo mais, a família é muito pobre, extremamente pobre, abaixo do nível de pobreza que você pode imaginar. Quando eles vão mudar para essa casa, eles chegam lá, o que acontece? Eles chegam na casa nova, tem vários pés de frutas, de árvores, e os irmãos começam a brigar, eu quero essa árvore pra mim, eu quero essa árvore pra mim. O Zezé é o menor de todos, tem 5 anos de idade e ninguém dá nem moral pra escolha dele. Imagina isso dentro de casa, super normal, né? Ele fica então com a árvore lá do fundo das casas, a menor, menos atrativa, que é o meu pé de laranja lima, que a partir daí a história toda se desenrola. Ele fica super emburrado, que ele não queria aquela árvore, porque não é que ele não queria aquela árvore especificamente, ele nem teve o direito de escolher, os outros irmãos escolheram e ele ficou com o que sobrou. Mas com o tempo, depois de desmanchar o bico, ele foi gostando da árvore, começou a passar muito tempo com a árvore, foi se cativando, deixando cativar pela árvore. E o que acontece? A árvore começa a falar com ele. Sim, temos aqui uma história de fantasia, porque ele cria isso, ele é como se ele desse alma, tanto para os animais quanto para as árvores. Ele conversa com os animais, ele conversa com a árvore, que se torna a melhor amiga dele, a confidente dele, o meu pé de laranja lima. Além da árvore, meu pé de laranja lima, no decorrer da história ele encontra um Portuga, ele chama ele de Portuga, que é um homem que é de Portugal, ele fala português de Portugal, que eu adoro o sotaque de português de Portugal, mas não sei falar uma palavra. E esse homem vira muito importante na história, que assim, sem os dois quererem, este Portuga acaba fazendo papel de pai pro Zezé, que tem um pai, mas é muito carente, porque como eu disse antes, eles são extremamente pobres, mas não só financeiramente, mas como de afeto e amor na família. Eles são assim, muito pobres de tudo, de sentimento, de amor, enfim, a história é bem emocionante, bem comovente mesmo. Gente, o Zezé é muito inteligente, como vocês perceberam, mas o que ele tem de inteligente, ele tem de travesso. O menino terrível, e ele tem 5 anos de idade, gente, ele vive apanhando, mas é surra mesmo.
mas ele apanha com vontade, apanha todo mundo. Dos irmãos, da irmã que ele chama de madrinha, da mãe, do pai. Ele apanha de todo mundo, ele apanha na rua, ele apanha na escola, ele apanha de todo mundo. Ele só apanha esse menino. E o detalhe é, como o livro é narrado por ele, você vê ele armando as travessuras, as coisas que ele vai fazer. E aí, você sabe que ele vai apanhar, ele sabe que ele vai apanhar, ele continua fazendo. Gente, que menino terrível, tem lógica. Então o que acontece? Você vê ele armando aquela coisinha. E você sabe que vai dar errado e que as pessoas vão descobrir que foi ele. Porque nenhum dos outros irmãos dele faz isso, na escola, na rua. Inclusive foi assim que ele encontrou o amigo dele, o português. Então ele apanha pra caramba. Só que tem outro lado. Como você vai se apegando ao personagem, você começa a ficar com um pouquinho de raiva das pessoas baterem nele. Por mais que ele mereça. Gente, porque ele merece. Ele merece, ele merece, ele merece, ele merece. Pra aprender a ser alguém na vida, ele merece. Inclusive, ele aprendeu. Mas você fica com dó dele. De tanto que ele apanha. Mas apanha, gente, nossa, eu não consigo narrar. Vocês precisam ler, ele apanha mesmo. E de tão terrível que ele chegou a ganhar um apelido. Menino Diabo. Pra você ver o apelido dele, Menino Diabo. Esse livro tem 190 páginas, dividido em parte 1 e parte 2. Você vai chorar na parte 2, querendo ou não. Vai chorar, gente, vai chorar. 190 páginas, no final tem um capítulo específico sobre o autor, chama Notas do Autor. Eu adoro quando os livros fazem isso, porque dá a entender o porquê que o autor escreveu aquilo, um pouquinho da vida do autor. E por falar nisso, a vida do Zezé parece muito com a infância do próprio autor, tanto com o nome que eu falei no início, é parecido, a vida é parecida. Então aí que você vai chorar mesmo, quando você pensa que tudo aquilo foi um pouco real na vida do autor. Super indico esse livro para crianças de todas as idades. Eu li quando eu era criança, como já comentei com vocês, e também indico para adultos de qualquer idade. O que acontece? A criança pode ler, tem algumas figuras no decorrer do livro, a diagramação é bem fácil de ler, que as letras são maiores e tal, então as crianças vão se interessar por ler. Eu conheço muita criança que já leu e que gostou, eu li quando era criança. Mas, ler enquanto adulto, você percebe as coisas que as crianças não conseguem perceber, porque são lições pra vida, coisas do tipo que a gente, depois de já viver alguns anos, a gente percebe. Ou seja, se você é uma criança, leia. Se você é um adulto e já leu, releia. Tenho certeza que você vai amar. Se você não leu ainda, leia, porque você vai só crescer, vai só melhorar a sua vida, o seu modo de ver a vida, principalmente a pobreza no Rio de Janeiro e São Paulo, que acontece na vida das pessoas, às vezes a gente está alheia a essa situação. Foi isso que eu quis dizer desse livro. Se você já viu novela, filmes e etc., não tem problema, leia o livro, ainda mais que ele é bem curtinho, tá? Uma literatura nacional, um clássico maravilhoso. Dá o seu joinha, comenta aqui embaixo, curte, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, vamos ajudar o canal a crescer, tá bom? Temos muitos seguidores no Instagram, alguns seguidores no Facebook, mas temos poucos inscritos aqui, vamos ajudar isso a melhorar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e amem esse livro como eu amo o Zezé, assim, por mais que ele seja terrível, enfim. Não diga que eu não avisei, você vai chorar. Um beijo, um abraço a todos e fui!